Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h36, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira. Depois de um longo e tenebroso, volta aqui a bancada do primeiro jornal para o quadro Mexa-se com Saúde, o doutor Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Doutor Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, retornando com energias renovadas. Não foi todo esse período de pausa de férias, já estamos aí na atividade, mas formalmente voltaremos a partir de hoje, né? E a pergunta, o questionamento, o legal é o seguinte: quando você traz um profissional aqui na bancada, ele não me pergunta qual é o quadro, eu também não falo antecipadamente qual é o quadro, a não ser que seja um quadro que seja em destaque e tal. E ele ficou sabendo, acho que talvez o tema da participação dele hoje aqui na recepção. Ouviu ali. Mas assim, nessa época de férias tal, conversando com amigos, familiares, veio o questionamento: se você fizer uma atividade física, não importa qual seja, diariamente, é mais importante a intensidade dessa atividade ou a velocidade com que ela é feita, doutor Rodrigo? Então, como tudo no esporte, nada é tão simples assim, né? A gente lida sempre com variáveis, são duas variáveis muito importantes, tá? Em relação, assim, o tipo de atividade importa sim, tá? Em termos de carga, que seria a grandeza e intensidade, né? Então, a carga em que ela é feita ou a velocidade que ela é executada. Se é uma atividade predominantemente aeróbica, isso vai diferenciar de uma atividade predominantemente de treinamento de força. Por que não é tão simples assim? Porque não são só essas variáveis impactadas, né? Na execução do exercício físico. Então, o que a gente sabe que são as grandezas, né? As variáveis que interferem, por exemplo, na musculação, treino de força. Carga, velocidade, volume de treino, que é carga, número de vezes que vai, né? Frequência semanal, intervalo de descanso, tudo isso impacta em ganho de massa muscular, né? Então não dá para simplificar simplesmente velocidade e carga. Por que essas grandezas são importantes? Porque, por exemplo, quando eu utilizo a musculação para ser uma transferência de ganhos para um outro exercício físico, por exemplo, a musculação para bicicleta, a musculação para corrida, a musculação para o vôlei, para o futebol, enfim. Uma outra grandeza que tem um destaque é a potência muscular. O que é a potência? É a capacidade do músculo gerar força com velocidade. Então, isso é determinante na performance esportiva de uma maneira geral, tá? Quando a gente olha assim, o que é predominante, porque um jogador de futebol ele deve fazer musculação, é pela atividade de gerar força com velocidade. Um chute mais rápido, por exemplo. O cara da luta, um soco mais rápido, com carga, tá? Então, sempre que o treino de musculação, o objetivo dele é transferir uma propriedade para um outro exercício físico qualquer, eu preciso de potência muscular. Tá? Então, o que a gente trabalha para desenvolver potência? Geralmente com cargas relativamente fixas e execução com velocidade. Tá? Agora, não quer dizer que isso seja melhor. Isso é para transferir. Agora, o sujeito que executa, por exemplo, a musculação para hipertrofia muscular, é sim importante a carga, não necessariamente a velocidade. Tá? Eu me lembro um caso, é isso? Mais ou menos isso, basicamente isso. Não dá para simplificar. Não é um pacote pronto. Não, é melhor fazer rápido, tá? O que a gente sabe? Que aquela ideia de que fazer exercício cadenciado, lento, que existe esse, né? Faz devagarzinho e tal. É bobagem, muito bobagem. Né? A velocidade, óbvio que, por exemplo, a potência é carga vezes velocidade, tá? Então, óbvio que se você aumentar a carga e aumentar a velocidade, você gera mais potência, mas possivelmente seu músculo não aguente. Né? Se aumenta a velocidade, diminui a carga, se aumenta a carga, porque precisa de ter uma capacidade, um preparo muscular muito grande para fazer velocidade e carga altos. Mas seria o mais positivo para todas as situações, para ganhar massa muscular, para tudo. E o profissional consegue orientar aquele determinado aluno
dependendo quanto tempo ele está afastado no exercício físico, a faixa etária, ele consegue identificar o que vai ser necessário? Com certeza. Aí entra naquele propósito de conversa do profissional com o aluno entender qual é o seu objetivo com a prática do exercício físico. E eu acho que é esse que é o mais importante. E muitas pessoas patinam, né? Ou o cara faz de tudo, ou o cara faz insuficiente, né? Então é assim, precisa entender, eu faço exercício para saúde, eu faço exercício para performar numa determinada modalidade esportiva, né? A velha história também de quem tudo quer nada tem é real. Então se o cara quer ser um suprassumo no ciclismo, um suprassumo na musculação, ele não vai conseguir. E ser um bom nadador ainda não vai dar certo. Exatamente. Eu me lembro de você aqui numa resposta que você me deu e aquilo nunca saiu da minha cabeça, né? Eu perguntei se força, né, e constância é resultado, por que o servente pedreiro não é o cara mais sarado da cidade? E você me disse exatamente mais ou menos isso. O que importa não é você só fazer a força, é a cadência, é a frequência, é a intensidade, a pausa certa. Quer dizer, só fazer força não vai te tornar o He-Man. Você tem que ter um planejamento muito bem elaborado para sua idade, peso, tamanho, momento, saúde, e você saber a hora certa de fazer a força, a hora certa de parar, quantidade, intensidade e velocidade. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Senão, servente de pedreiro, ele descarrega um caminhão de saco de cimento, ele tem que ser o cara mais forte da cidade. Vamos colocar mais ou menos a ideia como os estigmas relacionados às práticas do exercício. Por exemplo, olha, um cara que é lá do Strongman, lá, esses caras que rodam pneu, empurra carro, puxa carro, tá? Joga aquele barril de chope. Isso, exatamente. Por cima do muro. Ele tem lá uma bela de uma massa muscular, né? Só que ele não tem definição muscular. Quer dizer, eu preciso de muita caloria, ele come lá em cima e ele tem um desenvolvimento de massa muscular mais do que a população geral. Qual é o objetivo ali de treino dele? Força máxima. Ele precisa gerar muita força em curto intervalo de tempo. Então é o cara que vai treinar como? Por exemplo, com uma repetição máxima, baixas repetições, mas com a carga lá na casa do chapéu, 110% até de carga, né? Então é uma só. Vum. Se vier correr 10 minutos, ele não aguenta. Exato. Isso tem muito a ver com potência, né? Então é carga máxima, velocidade máxima, é uma potência. Não deixa de ser uma força explosiva, mas é uma carga absurda. O cara, por exemplo, do fisiculturismo, ele tem uma hipertrofia exuberante, né? Ele tem um grau de definição muscular, mas possivelmente ele não aguenta a mesma carga do cara da força máxima, da força explosiva. Então, ter massa muscular, o cara ser grandão, não quer dizer que ele tenha a mesma capacidade de gerar força. Tá? Ele tem a hipertrofia, ele tem um treino focado para hipertrofia. Aí vamos pegar, por exemplo, um cara mais intermediário, o cara da natação. Ele tem uma muscularidade boa e ele tem um grau de definição, ele tem que ser mais leve, porque ele tem que desempenhar, né? Tem menos impacto da gravidade, mas então ele tem um treino que condiciona ele da parte cardiorrespiratória e tem um treino também explosivo, principalmente das mais curtas distâncias. Aí se a gente for pegar natação, corrida, se a gente pega o cara dos 50 metros, por exemplo, Carl Lewis, é uma puta massa muscular. Tudo bem, tinha doping na jogada, depois a gente descobriu, enfim. Mas os caras, geralmente, você olha a coxa de um corredor de curta distância, é um baita de um colchão, hipertrofiado, definido. E aí você pega o maratonista, aquela perna fininha. Não quer dizer que ele não tenha massa muscular. Ele tem massa muscular para aquele fim de atividade. Manter o músculo em atividade por longos períodos sem pausa. Diferente do cara que dá um tiro e para, dá um tiro e para, dá um tiro e para. Então, esse tiro e para é o quê? Força explosiva. O cara do esporte é força explosiva, né? Então é potência. Só que é uma potência que não é um movimento único, é um período. Então, não é tão grandão quanto o cara lá da força máxima, mas ele tem força explosiva. Então, se eu pegar, por exemplo, um fisiculturista e um cara de um tiro curto, provavelmente ainda esse cara do tiro curto, por trabalhar muita potência, ele ainda suporta mais carga que o cara do fisiculturismo. Agora eu fico imaginando, doutor Gibi, a pessoa que não é um atleta profissional, não é natação, não é nada, mas ele quer ter um condicionamento físico, cuidar da saúde. Eu fico imaginando, né? As pessoas que vão na academia, o que eles devem fazer? Aí entra de novo a orientação do profissional. Eu fico imaginando, André, você que vai na academia, 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. Você vai na intensidade, na velocidade, ou você não se preocupa com isso, por exemplo? Eu sigo sempre a orientação do personal.
Perfeito. Então, deixa eu Essa é ganhar a uma melhor consulta situação. grátis aqui. No meu caso, eu já consegui fazer caminhada de 50 quilômetros. Tá? Certo. Nunca mais quero fazer uma desse tamanho. De moto. Não, andando, não. Eu com o pessoal Papatrilha saímos aqui de Lençóis Paulista à noite, numa noite de carnaval, e viemos até Botucatu, por dentro, andando pela estrada de terra, deu 50 quilômetros. Chegamos morto aqui no posto policial, mas chegamos, tá? As caminhadas nossas era bem menos, 15, 20, 25 quilômetros no fim de semana. Agora, eu não consigo correr 5 quilômetros. O que me falta? Força, respiração, vontade, mente. Onde está o meu problema? Ó, então, todo é a ideia do condicionamento, né? Então, toda atividade que você mantém sem desafio, você não se condiciona. Quer dizer, ou você se adapta, melhor dizer. Então, vamos supor, você caminha 10 quilômetros todos os dias. Isso começa a ficar fácil. Seu corpo é destinado para isso ficar fácil. Tem que sentir dor, então. Qual é a dificuldade que se oferece para gerar um condicionamento? A corrida, ela vai gerar mais necessidade de condicionamento cardiorrespiratório. Então, ela tem uma intensidade maior de frequência cardíaca, ela tem uma intensidade de frequência respiratória, de condicionamento muscular, que a caminhada regular em ritmo constante não oferece. Por isso que a gente fala, é a musculação, o exercício é remédio? É remédio. Mas então, para ele ser remédio, ele tem uma dose a ser atingida, né? Volto a dizer, aquela coisa da mitologia. O sujeito começou carregando um bezerro quando era criança. O bezerro virou vaca, ele ficou grandão. Então, não tiver progressão de carga, não vai condicionar. Gostei dessa, hein? Né? Isso é sabido desde a antiguidade, porque tinha essa proporcionalidade. Quer dizer, se eu ficar fazendo a mesma coisa, Deus é muito sábio. Ele fez o nosso corpo para se condicionar, né? Se eu não ofereço uma periodização de treinamento, e aí entra a importância do personal, você vai continuar tendo saúde com o exercício físico. É o que a gente fala sempre, se mexer, né? Por isso que tem essas campanhas, tem o nome dos nossos programas, se mexa com saúde, os mais agressivos, né? Tira a bunda gorda do sofá, saia do sofá, né? Mexer-se gera saúde cardiovascular, gera uma tendência a controle de doenças. Mas falar, por que eu faço exercício físico, eu vou ter hipertrofia muscular? Não. Eu tenho que ter um treino para hipertrofia muscular. Por que eu faço exercício físico? Eu vou ter condicionamento cardiorrespiratório? Quer dizer, eu vou fadigar menos do que para subir uma escada? Depende. Comparado com você, quando sedentário, sim. Mas comparado com um cara que é treinado do ponto de vista cardiorrespiratório, não. Só que aquele exercício da cadeira não vai dar certo? Porque eu toda hora recebo aqui, né? O exercício da cadeira é a mesma situação. Para tirar uma pessoa do sedentarismo ou para gerar saúde articular, saúde muscular, saúde cardiovascular, ele é suficiente. Mas fala assim, você vai ter uma perna torneada, hipertrófica, sentando e levantando da cadeira, não. Eu acho Óbvio que não. A questão, desculpa, doutor, a questão da saúde, eu acho que é o principal para a maioria das pessoas. Sem dúvida. Por isso que existem as recomendações globais. Qual é a recomendação global em saúde? Exercício aeróbico de moderada intensidade, ter pelo menos 3 vezes por semana. Então, o que seria isso? Uma caminhada que a gente teria que atingir pelo menos 150 minutos. Tá? Então, seria uma caminhada 3 vezes por semana, de intensidade moderada, que eu titulo pela dificuldade de falar. Quer dizer, se eu andar 50 quilômetros e não tiver um desconforto respiratório, só depois de 20 quilômetros um desconforto respiratório. E a hora que tiver parar, não gera uma demanda. A gente é condicionado para trabalhar num estado estável. Então, se eu ficar andando um dia inteiro, posso andar 200 quilômetros. Se isso não me gerar desconforto, eu tô no meu estado estável. Então, eu não tenho alteração cardiorrespiratória. Eu vou fadigar porque eu não vou ter nutriente. Agora, se eu for me hidratando, se tiver um soro injetado, o músculo foi feito para ir fazendo essa atividade. Entendeu? Você vai ter um trabalho contínuo. Agora, preciso ter desconforto. Qual é o desconforto? Não consegui falar, por exemplo, com um companheiro de caminhada. Eu começo a falar, tenho que cortar. Mas que nem eu e o Márcio, a gente não pensa em ser mais forte, a gente já pensa que já é forte o suficiente. O que nós queremos ser é mais resistente. Isso. E para ser mais resistente, eu preciso ficar primeiro mais forte? Ou não preciso? Forte nós já somos, né, Márcio? Precisa, porque vamos supor, mas é muito difícil, é muito difícil falar assim. Porque a gente quer mais ser resistente para viver um pouquinho mais com qualidade. Isso, mas é por isso que volto nisso. Não é tão simples. Se eu pego o sujeito lá, que nunca fez nada,
é um sujeito absolutamente sedentário ou com insuficiência de exercício físico, diferente de vocês que tiveram seus estímulos, Márcio faz as atividades dele, o equilíbrio e tal, você faz o seu treino, tem uma memória ali de exercício físico. Então, é diferente, esse músculo já está ativo. A gente consegue trabalhar força e resistência mantendo os exercícios. Agora, o sujeito é um empresário que tem uma vida absolutamente estática, ele não tem nada de exercício físico. Primeiro, eu preciso ter uma situação que esse sujeito precisa ficar em pé fazendo exercício. Então, eu preciso primeiro trabalhar a força. Eu preciso de um músculo estável, né? Preciso ter um desenvolvimento muscular para ele conseguir andar na esteira sem fadigar o músculo, para ele ter a fadiga cardiorrespiratória num segundo momento, né? Então, o músculo ele consegue desempenhar a caminhada, ele consegue ter o desafio, tá estável esse músculo, e aí ele vai ter uma demanda cardiorrespiratória a ser condicionada, a ser atingida. Eu e o Márcio são pessoas absolutamente diferentes em alguns aspectos. Ele não come carne, eu como, ele não bebe, eu bebo, ele dorme cedo, eu durmo tarde, mas, de um modo geral, nós dois temos boa saúde. Lógico, sim. Quer dizer, mesmo sendo absolutamente diferente. Eu e o Márcio só temos em comum a amizade. O resto é tudo diferente, cara. Nada que ele faz, eu faço, nada que eu faço, ele faz. Perfeito. Mas nem por isso. Como a maioria das pessoas. Eu sou doente, ele é saudável, Sim, ele é doente, eu sou. Sim. Pode ser assim. Lógico que sim, por que não? É o que eu tô falando. O Márcio tem o exercício dele, mas tem um exercício. Você tem o seu exercício, mas tem um exercício. Agora, vão ser várias. É a bendita da simplificação. Óbvio, são pessoas diferentes, mas tem um pai diferente, tem uma genética diferente, tem uma resposta. Ninguém é totalmente certo, diferente. ninguém é totalmente errado. Exatamente. Faz bem pra ele, faz bem pra mim. Por exemplo, eu tenho um antecedente, por exemplo, fazendo um viés aqui do Márcio, tem um antecedente familiar de doença cardiovascular. Talvez se ele tivesse um estímulo maior de ofertas, como a bebida que você tem, que é um carboidrato vazio, a gordura da carne que ele se privou de comer, ele estaria como o irmão dele ter infartado. Não sei. É uma resposta metabólica diferente da sua. Então, são diferentes indivíduos, têm comportamento diferente. Por isso, generalizações, força, velocidade, o que é mais importante? É coisa de rede social e conversa de boteco. É individualização, é o que eu sempre bato o martelo aqui. O princípio de treinamento, o princípio do exercício físico, princípio número 1, individualidade biológica. Por isso que não dá pra falar, emagreça em 30 dias, faça não sei o que lá. Sei lá como o sujeito vai responder. Mas o que nós falamos no começo, a gente não pode tomar o que o outro toma, nem fazer o que o outro faz. Perfeito, tá? perfeito. E aí entra no que o André falou também, o que o personal fala. Mas vamos colocar de novo, generalizações para a população ter o acesso ao que seria bom fazer, início, ou se manter fazendo, ou não tenho meta nenhum com exercício físico que não saúde. Exercício aeróbico, 150 minutos semanais, intensidade moderada, que gera um desconforto, pode ser uma caminhada, mas que não consiga conversar com o coleguinha, com o parceiro de caminhada, e treinamento de força, que é a musculação, 2 a 3 vezes por semana, óbvio que com o intuito de ganhar massa muscular, a gente sabe que a ideia de ter pernas fortes aumenta a longevidade, tudo isso aumenta a autonomia no envelhecimento, é todo um diferencial, então preferencialmente um treino supervisionado, né? E quando eu falo em hipertrofia muscular, muitas pessoas confundem, falam, é o cara que quer ficar definido, não quer ficar bombado. Não, isso é uma outra variável que entra também, a quantidade de alimento, nutriente, balanceamento. Hipertrofia muscular é ter músculo saudável, basicamente. Perfeito. André, você que está acompanhando aí, só acompanhando essa explicação a respeito de uma atividade, né? Que faz parte do nosso dia a dia, né? O que você acha de tudo isso, André? Eu fiquei pensando aqui numa coisa que não tem nada a ver com o que foi falado até agora, mas que nós tocamos no começo do programa hoje, que é a questão das canetas emagrecedoras. Ixi, esse tá um problema de saúde pública real. Embora a gente não possa generalizar, isso está virando generalizado, de pessoas que acabam querendo emagrecer rapidamente e perdem totalmente essa força, que o Gibim falou, eu lembrei disso na hora que ele falou, ó, o empresário tem que ficar em pé, ele tem que fortalecer o músculo. Mas as pessoas estão perdendo massa muscular com isso, né, Gibim? Esse que é uma situação interessante, que, por exemplo, hoje o que a gente tem de protocolar com a tizepatida, né, que é o Mounjaro, que é o que a gente tem de mercado mais eficiente, né? Em teoria a retratutida vai ser mais eficiente, mas o que a gente tem é esse uso de mercado paralelo que não está liberado. A droga está em fase 4 de estudo, não tem liberação no mundo inteiro. Tem gente falando, mas nos Estados Unidos XY... Não, nos Estados Unidos tem fase de teste, né? Então o que a gente tem com a tizepatida? Não existe uso de Mounjaro sem musculação. Todo mundo faz. Todo mundo. Mas ninguém faz musculação, Exato. né?
Esse que é o problema. Então, a orientação médica na maioria dos colegas é: faça exercício físico. Não, é fazer musculação, tá? Por quê? Musculação destina ali um eixo para uma manutenção da massa muscular, e ele é o exercício mais eficiente para a massa muscular, tá? Como eu já falei aqui, só existem duas coisas que faz a gente perder músculo: restrição calórica intensa e desuso, tá? Quem duvida disso é só ver alguém conhecido que ficou com o braço engessado, tira o gesso, tá um negocinho assim, né? Tá pequenininho. Então, desuso, perde massa muscular, é o sujeito lá na UTI, e falta de consumo calórico. O que o medicamento faz? Falta de consumo calórico. O sujeito não atinge a meta, né? Então, quais são as grandes preocupações? No sujeito que não tem uma boa orientação, particularmente com exercício físico, 40% do peso perdido é de massa muscular, tá? Independentemente de velocidade e tal. O obeso, ele tem uma preservação da massa muscular, porque ele tem excesso de caloria e a gordura pesa. E aquilo tá exercendo uma sobrecarga no músculo. Se o músculo é saudável ou não, são outros 500, mas ele tem uma massa muscular preservada. Então, demora ele começar a perder músculo efetivamente. O sujeito que toma por uso estético a caneta emagrecedora, eu quero perder 5 quilos, tá? Ele já não tem lá tanta gordura em excesso, então ele vai perder massa muscular, isso é fato. Qual é o grande problema de perder essa massa muscular? Além de não mantê-la, além de ter, né, disso a gente correlacionar diretamente com saúde e ter massa muscular. Quando ele reganha o peso, e vai acontecer com a interrupção da medicação, isso é fato, e isso que as pessoas não se conscientizam, não é um efeito durável, é um efeito durante o uso da medicação, tá? Então, basicamente, é remédio para doença crônica. Eu tomo remédio para diabetes, eu controlo o diabetes. Parei de tomar, vai descontrolar o diabetes. Tomo remédio da pressão, eu sobe minha pressão. Tomo remédio para obesidade, é a mesma coisa, doença crônica igual. Então, vai ganhar. Só que o que ele ganhar de peso, ele vai ganhar de gordura. Ele não recupera massa muscular. Ah, mas eu vou começar a fazer exercício físico. Dane-se. Porque vai descontrolar a alimentação, que era o que tinha feito ele perder peso, né? Então, sempre esse reganho de peso, essa recuperação de peso, nunca recupera aquela massa muscular perdida. Vai ser gordura. E isso, o metabolismo cai. Então, a tendência desse sujeito engordar demais ou voltar a uma composição corporal muito pior do prévio ao uso da medicação, acontece, né? Só antes de acabar, Márcio, outros alertas que as pessoas também não têm orientação em uso é: o FDA emitiu 2 preocupações, tá? Com o controle de apetite, também dá controle de sede. Então as pessoas não estão se hidratando adequadamente. Então o que está acontecendo? Entrando em insuficiência renal e aumentando a chance de pedra no rim. E a outra coisa, como tira muito o apetite, se não tiver uma alimentação minimamente balanceada, com nutricionista, enfim, um acompanhamento, ainda que não seja muito rigorosa, você diminui muita ingesta de fibra, né? Fala assim, por exemplo, o Ori gosta de comer carne. Você tá com a capacidade do seu estômago pequenininha. Sangrando. Você vai comer carne ou salada? Entende? Aí você come lá a carne. E aí você não cabe a salada. Então a diminuição de fibra correlacionada à diminuição do trânsito intestinal faz o sujeito ter constipação intensa. Então tem que fazer lavagem, tomar remédio laxativo. São preocupações, além da perda de massa muscular, que esse uso indiscriminado está gerando internação, está gerando piora de saúde geral. Doutor Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.